meus irmãos, boa noite a todos. Olhando para Marcos, no capítulo 7, nós temos aqui Jesus confrontando aqui a tradição dos anciões. Ele diz assim, Marcos 7. Ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isso é, sem lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, uma oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitires. Fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando-lhe ele novo, a multidão disse, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou na casa, deixando a multidão e seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola, então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuro? Assim considerou ele puro todos os alimentos e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos, até aqui, esse ponto, ele descreveu 5 confrontações entre Jesus e os líderes. Eles acusaram de assumir, então, prerrogativas divinas, de relacionar-se com pessoas ruins, permitir-se que os discípulos não guardassem, então, o sábado, e dele mesmo também não guardar o sábado, de expulsar, não é, os demônios por Beelzebu. E essa confrontação agora senta-se ao redor, então, de uma questão básica, não é? O que deve regular a vida? A tradição ou a palavra de Deus? A resposta de Jesus deu então aqui um ensejo de que ele ensina sobre a verdadeira espiritualidade. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Primeiramente, Jesus aqui, ele identifica as acusações e os acusadores aqui. Os escribas então eram esses guardiões da tradução judaica, eram então esses farejadores de heresia. Tudo que você então postasse ali no seu Instagram, no seu Facebook, né, o status do WhatsApp, eles estavam ali prontos a olhar e ver se tinha alguma heresia, né? Eram detetives da vida alheia. Por onde Jesus andava, eles estavam espreitando, né, para ver se encontrava ali alguma heresia para poder acusá-lo. William Hendrick diz que os escribas eram especialistas na lei, eles estudavam, interpretavam e ensinavam ao povo. Mas exatamente eles transmitiam à sua própria geração as tradições. Geração em geração, então, isso tinha sido passado com respeito à interpretação e à aplicação da lei. Os fariseus aqui, então, por sua vez, eram aqueles que tentavam fazer com que todos crescem neles e estavam, então, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo e vivendo era de acordo com os ensinos dos escribas e não da palavra, né? Então, a tradição dos anciões, ela correspondia a uma coleção de preceitos adicionais à lei, né? A lei de Moisés, que pretendia então guiar o israelita na ampliação dos mandamentos, por meio de várias circunstâncias da vida. E esses então homens tornaram então a vida espiritual
um fardo muito mais pesado de carregar, cheio de regras e normas. Eles pensavam então que essas observâncias detalhadas, com regras, cerimônias, purificações, né? Eles achavam então que através disso aqui eles conseguiriam a própria salvação. Eles chegavam ao extremo, né? Em toda vez que iam à praça, ao mercado, assim que voltarem para casa, eles tinham que purificar o vasilhame, até mesmo as camas. Por ser então a praça um local, não é, de reunião de muitas pessoas, e principalmente aqui que julgava essas pessoas impuras. Além do mais, não, eles podiam lá esbarrar em algum gentil impuro. E assim então eles precisavam se purificar todas as vezes que chegavam em casa. Os fariseus então e escribas estão aqui escandalizados porque os discípulos de Cristo não se purificaram as mãos antes de comer, nem prestaram então obediência às tradições dos anciões. Essa acusação então tinha um propósito aqui de atingir ao próprio Senhor Jesus Cristo, que estava guiando os seus discípulos ali. E essa lavagem de mão nada tinha a ver com uma higiene pessoal, né? Ou com uma ordenança de lei, mas apenas como tradição dos escribas e fariseus. E isso era mais um fardo que eles estão inventando para o povo carregar. Mas Jesus refuta eles. Jesus então faz uma refutação sobre esses líderes e mostra quem eles verdadeiramente são. Primeiramente, Jesus fala que eles são o caráter desses acusadores aqui. Jesus chama eles de hipócritas, né? Hipócrita, então, é esse ator aqui que faz o papel de uma outra pessoa aqui, né? Heide diz que, e alerta para o perigo, então, de estarmos fisicamente na igreja, deixando o nosso coração em casa. Sermos uma pessoa aqui e outra pessoa acolá. Hendricks ainda diz que um hipócrita é um enganador fraudulento, impostor, uma serpente sobre a relva, um lobo sobre pele de cordeiro. Ele finge ser o que na verdade não é. Então Jesus chama eles de hipócritas, porque eles mostram uma coisa, mas são outras. Jesus também mostra ali a intenção e os valores deles. Os escribas e fariseus estavam aqui proclamando, né, que eram defensores de uma ortodoxia, ou da própria palavra, né, tendo um zelo pela palavra de Deus, mas eles tinham mais zelo em manter a tradição dos anciões. Haviam trocado a verdade pela mentira. Hendricks ainda diz que eles eram culpados de colocar a mera tradição humana acima do mandamento divino. Colocavam então essas tradições acima da própria palavra de Deus. Uma regra feita pelo homem acima do mandamento dado por Deus. E Jesus então mostra aqui um preceito, né, que o que contamina o homem é o que vem de fora. A verdadeira espiritualidade não é ritual, num cerimonial, mas procede da sinceridade do nosso coração. Então, não é o que o homem coloca dentro que prejudica, mas é o que sai do coração. E Jesus então refuta a ideia de que o homem é produto do meio. O mal não vem de fora, mas o mal vem de dentro do nosso coração. O mal está no ambiente, mas não está no ambiente, mas está no nosso coração. E Jesus refuta então a ideia de um ritualismo externo aqui, né, que pode tornar agradáveis aos olhos de Deus. Lavar as mãos ou purificar utensílios não nos torna limpos aos olhos de Deus. Ele não atenta para a aparência, mas Jesus vê o coração. Ele busca a verdade no íntimo. Jesus exorta a multidão a ter espiritualidade governada pelo entendimento da palavra de Deus, da verdade de Deus. Jesus, então, ele dá uma ênfase grande aqui na necessidade da gente compreender a palavra de Deus e ouvir o que verdadeiramente está na palavra. Não podemos seguir as interpretações enganosas, antes devemos inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus. E por fim, aqui, então, a verdadeira pureza tem a ver com o coração e não com o estômago, né? Jesus está acabando com a paranoia, né, da religião legalista, das listas imensuráveis de pode e que não pode. Jesus está declarando puro todos os alimentos. E não podemos considerar impuro aquilo que Deus tornou puro. Olha lá para Atos, capítulo 10, no verso 15. Diz assim: segunda vez a vós falou, ao que Deus purificou, não considereis comum. O alimento desce ao estômago, mas o pecado sobe ao coração. O alimento que comemos é digerido e evacuado, mas o pecado permanece no coração, produzindo contaminação e produzindo morte.
Os grandes males procedem do coração e não do ambiente interno. Jesus aponta então aqui como fonte desses sentimentos e aspirações aqui, não é? Pensamentos, ações dos homens. Essa é a fonte pela qual a contaminação moral e a espiritual. Jesus não tinha ilusão sobre a natureza humana como alguns teólogos liberais ou mestres mostram, ou mestres atuais. Marcos cita aqui 12 pecados que brotam do coração. Os 6 primeiros estão no plural, os outros no singular. Os primeiros 6 indicam más ações, enquanto os últimos 6 falam do estado do coração, do direcionamento do maligno, bem como das palavras são relacionadas em ações. Olha lá. Marcos 7, verso 21 a 23, diz: maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Então o remédio, meus irmãos, é um novo coração. O remédio para lutar contra as tradições aqui, não é? É claro, buscar a palavra de Deus, mas o principal remédio é o novo coração. É mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. A mãos limpas eu vou ali no banheiro e eu lavo minhas mãos, né? Mas o meu coração quem pode limpar é somente Cristo Jesus. Então, é impossível ter uma vida aceitável a Deus com nossos corações contaminados, longe da sua graça purificadora. O Evangelho trabalha de dentro para fora, provendo então motivações internas necessárias para adquirir então um caráter justo, para livrar-se então de toda impureza e acúmulo de maldade, como diz Tiago 1:21. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Jesus então nos convida a irmos a Ele, pois Ele sabe as nossas imperfeições, sabe os nossos pecados, Ele sabe que não somos capazes de cumprir totalmente os mandamentos exigidos na Escritura. Por isso Ele enviou o seu próprio Filho como nosso substituto para cumprir em nosso lugar a lei. E ainda assim, os escribas e fariseus colocavam essas tradições dos anciões acima ainda da palavra de Deus, exigindo ainda mais do povo que eles viessem então a obedecê-los, achando então que obedecer essas tradições eles então seriam salvos. Mas Jesus, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do que somos capazes, até onde a gente consegue carregar, mas Jesus mesmo, Ele nos convida a carregar o seu fardo. Ele diz em Mateus 11, 28 a 31, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados de carregar essas tradições dos anciões. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fado é leve. Porque, afinal de contas, foi o próprio Cristo quem carregou todo o nosso fado em nosso lugar. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é suprassumo, ela é acima de tudo e de todos. Ela é acima das tradições, ela é acima das pessoas. E com isso mostra que a verdadeira espiritualidade, ela mostra e revela algo que está lá dentro do nosso coração. Ela mostra o desejo do nosso coração. Ela aponta o nosso pecado. E mostra que sem Cristo nós somos incapazes de conseguirmos salvar-nos de nós mesmos, salvar do pecado. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, né? Que o Senhor Jesus nos convida a irmos a Ele. Nos convida a irmos e buscarmos a Ele, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele nos aliviará. O seu jugo é suave e o seu fado é leve. Que Deus abençoe. Corra para Cristo, vá para Jesus, né? E nele a gente pode ter a certeza de que seremos totalmente e completamente limpos e purificados do nosso pecado, pois Ele mesmo, lá na cruz do Calvário, pagou o preço pelo nosso pecado. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que nos amou, que se entregou por nós, que, ó Deus, já nos purificou também de todo pecado.
Muito obrigado, gratos somos a Ti, Deus, pois sabemos que somos imerecedores de tamanha graça por nós mesmos. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos essa graça e misericórdia. Glória seja dada ao Teu nome, louvado seja o Teu nome, Deus. E nos ajude a sermos, ó Deus, cada dia mais parecido com o Senhor. E termos, ó Deus, a nossa verdadeira espiritualidade focado, ó Deus, em transformação da nossa própria vida, em sermos mais parecidos com o Senhor mesmo e obediente à Tua palavra, Deus. Que assim o Senhor perdoe os nossos pecados, nos livre, Deus. E também, Deus, eu quero colocar hoje diante de Ti a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, clamando, ó Deus, pela vida, ó Pai, dos irmãos que estão internados, ó Pai, com Covid, ó Deus, que estão ali na UTI, ó Pai, eu clamo pela vida do Ricardo, ó Deus, pela vida do pastor Edevaldo, pela vida do pastor Jonas Cunha, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Abençoe também a vida do Dom, ó Pai, esse bebezinho, que também, ó Deus, não está bem, precisou ir para a UTI. A vida também, ó Deus, do Elias, ó Pai, outro bebezinho, o sobrinho da Eduardo, ó Pai, que o Senhor abençoe. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, ó Pai. Guarde as nossas vidas, ó Pai. Guarde também aquelas duas mulheres lá de Rio Preto, ó Deus, que também estão na UTI, ó Deus, a Dona Maria, e a outra que eu não lembro o nome, mas Tu conheces e sabe, ó Deus, o Wellington também. Que o Senhor esteja abençoando, ajudando, ó Pai, dia após dia, cada um deles, ó Pai. A Dona Sara também, meu Deus, que também está na UTI com Covid, que o Senhor esteja ajudando, ó Pai, cada um deles. E abençoe a família do nosso querido irmão Marcones, ó Pai, lá de São José do Rio Preto. Que o Senhor traga conforto e consolo, Deus, pois Ele já está contigo, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor conforte e ajude, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos também. Senhor, oramos gratos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, tenham todos uma semana abençoada.